E você que está aí nessa reunião familiar na sua casa, em comunhão, que esta palavra de Deus ela possa trazer nesta noite e em toda a sua vida um renovo, porque o que mais nós precisamos nesse tempo, irmãos, é nos renovarmos diante do Senhor. Então eu gostaria de convidar você que está aí na sua casa para abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 15, a partir do versículo 1. Vamos ler apenas o versículo número 1 e o versículo de número 8. Bom, você já deve ter encontrado, né? Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 15, versículo 1, seria o 1, o 2 e o 8. Assim diz a palavra de Deus: o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se abandonarem, Ele os abandonará. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Pai, nós colocamos diante do Senhor nesta noite os nossos corações, sabendo que o Senhor irá trazer, Pai, nesse tempo o renovo que nós mais precisamos para que possamos andar diante do Senhor aprovados, assim como tantos homens há tantos anos atrás andaram diante do Senhor. Nós nesta noite te pedimos: renova a nossa mente, renova o nosso coração para a glória e honra do teu santo nome. E como tema nesta mensagem, eu gostaria de trazer o tema restaurando o altar de Deus. É interessante pensar que essa passagem aconteceu ali dentro dos 41 anos do reinado do rei Asa, sendo ele o terceiro rei que pertenceu ali ao reino do sul. Nós sabemos que naquele período do reinado de Salomão, mediante a um pecado de idolatria dele, acabaram-se que Israel ficou dividido por dois reinos: o reino do norte, que ficou para Jeroboão, e o reino do sul, que ficou para Roboão, que ficou sendo a nação de Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. A Bíblia nos relata que o reino de Israel foi dividido pelo pecado da idolatria. Veja bem, irmãos, pelo pecado da idolatria do rei Salomão, influenciado por tantas mulheres. Hoje, irmãos, o pecado da idolatria em nossas vidas, eles podem estar em outros âmbitos. Temos que pensar muito nisso. E Salomão acabou se desviando dos mandamentos de Deus no final do seu reinado. Sabemos que Asa, ele foi filho de Roboão, filho de Abias, e tinha como avô Roboão. É interessante pensar que, segundo alguns historiadores, o seu nascimento se deu ali pelo ano de 942 antes de Cristo. Começando então ali o seu correinado com apenas 6 anos de idade. Lembrando Josias, que começou também com 6, 7 anos de idade. Mas a coroa real, irmãos, esteve realmente sobre a sua cabeça ali pelos seus 16 anos de idade, após a morte do seu pai Abias. E diz a Bíblia que o seu pai foi um mau rei na maior parte do seu reinado, que durou apenas 3 anos. Olha para vocês verem, 3 anos. Um rei
que ficou ali 3 anos apenas, morrendo ele prematuramente. Por quê? Porque ele não andou nos caminhos do Senhor. Ele seguiu alguns passos totalmente errados, irmãos, pois o seu coração não era consagrado ali ao Senhor. Mas que por amor de Davi, Abias recebeu ali como presente uma lâmpada em Jerusalém, que foi Asa. E segundo a Bíblia, ele foi reto, irmãos, diante de Deus. E em boa parte do seu reinado, ele procurou andar nos caminhos do Senhor. Olha que interessante, nós andarmos no caminho do Senhor. E como reconhecimento ao Deus dos seus antepassados, ele restaurou o altar do Senhor. Infelizmente, no final do seu reinado, ele errou diante de Deus. Mas, segundo a Bíblia, nada que tirasse o seu mérito de ter tido um coração dedicado e perfeito todos os dias. Assim somos nós, irmãos. Nós também somos falhos, nós erramos, mas nós também temos que entender que a nossa caminhada agora com o Senhor tem que ser a melhor possível. Temos que fazer sempre o melhor para o Senhor. Então eu gostaria de trazer como reflexão, nesse momento, 3 posicionamentos que devemos ter diante de Deus. 3 posicionamentos, pautados pela orientação, irmãos, do Espírito Santo. Para quê? Para que nós restauremos o nosso altar diante de Deus. Temos que ter, irmãos, atitudes diante de Deus, para que nós possamos restaurar o altar diante de Deus. Hoje, nós somos altares vivos de Deus. E por coincidência, irmãos, hoje eu não estou no chamado altar. Nós, aonde nós estivermos, nós somos altares do Senhor. Amém? E que temos que oferecer a Ele são sacrifícios espirituais, nosso louvor e a nossa adoração. Então o Espírito Santo nesta noite, ele vai nos orientar como primeira reflexão. O Senhor está com vocês quando vocês estão com eles. Mas para que nós estejamos com Deus, irmãos, é necessário que nós tenhamos um coração aprovado diante de Deus. O capítulo 14, versículo 2, ele fala sobre isso. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. E pontuou muito bem. Por quê? Porque Asa fez o que o Senhor, Deus, o aprova. Uma versão que eu gosto muito, que é a versão da ARC, ele fala que Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Mas o que foi que o rei Asa fez para que Deus o aprovasse diante dele? Vão ver comigo no capítulo 15, lá no versículo de número 8. Fala assim: naqueles dias, assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem. Ele encheu-se de coragem. Em outras traduções fala que ele se esforçou. Mas se esforçou para quê? Para acabar com a idolatria, irmãos, do povo diante de Deus. Se há uma coisa que Deus mais abomina, que nós devemos estar muito conscientes disso, irmãos, é a chamada idolatria. Veja também comigo no capítulo 14, lá no versículo de número 3 e 5, o que Asa tinha feito antes. Ele retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. No versículo 5 ele fala mais, ele retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Ele aqui demonstra para nós, irmãos, Asa, uma atitude da maneira que o povo deveria fazer para poder estar diante de Deus.
Este deve ser um dos motivos que agradou a Deus e o aprovou de estar diante dele. Se há uma coisa que Deus abomina, irmãos, é idolatria. É idolatria. Nós temos que estar muito atentos sobre idolatria. Nós aprendemos que devemos nos encher de coragem e nos esforçarmos espiritualmente para nós retirarmos, despedaçarmos e derrubar os altares que formamos um dia e que ainda existem em nossas vidas. Altares esses que impedem de estarmos diante de um Deus perfeito, justo e misericordioso para com todos nós. O mundo hoje, irmãos, o mundo globalizado de hoje, com esse mecanismo mundano, está fazendo com que a cada dia nós tenhamos altares em diversas áreas de nossas vidas. Será que existem realmente altares em nossas vidas? Só para refrescar a nossa memória. Eu vou citar aqui alguns altares que o mundo nos impulsiona a termos. O altar da exaltação ao futebol. O altar das diversas horas em frente a uma televisão. O altar das vaidades. O altar das concupiscências ou os desejos. O altar da moda e assim vai. Pequenos altares, irmãos, que nós nem percebemos e acaba nos distanciando de Deus. E não temos mais tempo nem de estarmos na presença dele, de Deus. Está errado em fazermos isso? Claro que não. Não está errado você ver um jogo de futebol, não está errado você ficar vendo um bom filme na televisão, não está errado você ter boas roupas, carros. Não está errado, irmãos. Mas tudo que nós colocamos como prioridade na frente e no horário que seria dedicado a Deus, acaba virando altares. Então não é proibido você ver um jogo de futebol, você passear com a sua família pelo shopping, de você ter um carro importado, um sítio. Não, nada disso, irmãos. O que mais que nós precisamos, devemos estar atentos, é tudo aquilo que está a mais como prioridade além de Deus. Ou seja, Deus acaba ficando em segundo plano se nós formos por esse caminho. Então, para que possamos estar com Deus e ter esse coração aprovado diante de Deus, espiritualmente falando, nós devemos retirar, despedaçar e derrubar esses altares diante de Deus. Olha só o que está em Romanos 12, versículo de número 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo, irmãos. Nós podemos ver uma televisão, um filme em família. Hoje, nesse confinamento, estamos em casa, mas por que também não tirarmos um tempo para orarmos em família, lermos a palavra juntas? Mas o que mais nós fazemos em formar altares é quando nós colocamos coisas a mais do que Deus. Nós queremos ter um culto ali de 5 minutos em nossa casa, não que esteja errado, é um culto também, mas ficamos horas e horas e horas na televisão. Temos que ficar, irmãos, atento a essa questão. Amém? Então, a primeira reflexão que nós devemos estar com Deus, para que Ele esteja conosco. Amém? E o Espírito Santo ainda nos orienta como segunda reflexão, que se tivermos sede de buscar
buscar a Deus intensamente, ele se deixará ser encontrado. Porque o versículo diz: se o buscarem, ele o deixará ser encontrado. Buscar a Deus vai nos proporcionar paz em momentos difíceis. Nós estamos passando pela pandemia, irmãos. É um dos momentos mais difíceis que a humanidade está passando. Olha a quantidade de empresas que fecharam, olha a quantidade de empresas que já vão fechar, mas eu creio que Deus, aquele que busca a Deus, ele se deixará ser encontrado e ele vai dar solução imediata para isso. E o capítulo 14, versículo 11, ele mostra como que o rei Asa buscou a Deus em um momento de dificuldade, porque ele estava diante de um grande adversário, com 1 milhão de guerreiros, 300 carros de força, com uma tropa dele de 580 mil homens. Falando isso aí, irmãos, humanamente seria impossível ele conseguir ganhar aquela batalha. Mas olha só o que ele fez lá no capítulo 14, versículo 11. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança. Olha que interessante, pomos em ti a nossa confiança, e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Naquele momento de reinado, Asa vivia ali um momento de paz. Diz a Bíblia que ele, no começo do seu reinado, ele teve 10 anos de paz, mas de uma hora para outra o inimigo levantou contra ele, irmãos. Um inimigo poderoso, um inimigo forte. Assim somos nós. Está tudo bem na nossa casa, não tem pandemia, o lucro da empresa está lá em cima, o salário está em dia, todo mundo bem de saúde. Uma hora tudo vem e tira a nossa paz. E naquele momento de seu reinado, Asa vivia sim esse momento de paz, porque o inimigo se levantou com grande força. Mas veja comigo o que diz lá no capítulo 14, versículo de número 7. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido a paz em nossas fronteiras. Quando buscamos, irmãos, estar diante dele, de Deus, o resultado vai ser esse. Ele vai nos proporcionar paz, irmãos, mas nós temos que buscar a Deus, irmãos. Como é importante nós hoje, nesse tempo, buscarmos a Deus. Estamos vivendo esse tempo com essa pandemia, assolando os nossos lares, assolando o nosso local de trabalho, todo mundo meio que desesperado, mas quando nós buscamos a Deus, Ele nos concede a paz, que tanto precisamos nesse tempo. E seremos ainda encorajados para as batalhas da vida do nosso dia a dia, quando nós buscamos a Deus. Então, irmãos, quando se tem um coração aprovado por Deus, as turbulências que afligem a nossa caminhada, elas serão mais fáceis de serem resolvidas. O rei Asa saiu vitorioso desse inimigo, por quê? Porque ele clamou. Ele reconheceu o poder de Deus, reconheceu. Ele depositou a sua confiança nele, depositou. Mas o mais importante foi o que ele fez antes. A vitória aconteceu mediante a uma atitude louvável que ele tinha feito antes. Veja comigo no capítulo 14, no versículo de número 4. Ele ordenou o povo de Judá
que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que ele buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos. Ainda hoje, irmãos, o Espírito Santo está orientando que o povo faça o mesmo. Busquemos a Deus. Busquemos aprender a palavra de Deus. Buscamos a meditar na palavra de Deus de dia e de noite, irmão. Nunca foi tão necessário nesse tempo nós buscarmos a Deus em oração, leitura da palavra, como é importante nós hoje abrirmos a Sagrada Escritura e lermos dela, irmãos. Como que isso é importante, precisamos fazer isso, porque quando nós fazemos isso, veja o que diz em Deuteronômio 4:29, e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, quando procura na palavra, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Lá em Oséias 10:12 diz: semeiem a retidão para si, pois é hora de buscar ao Senhor. Também diz aqui em Amós 5:4, quando diz assim a nação de Israel: busquem-me e terão vida. Buscar a Deus nos dará vida nesse tempo difícil que estamos passando, irmãos. Busquem o Senhor, todos vocês humildes do país. Busquem justiça, busquem humildade. Sofonias 2:3. Lucas 11:10 diz: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta, lhe será aberta. Precisamos, irmãos, buscar a Deus. Nunca foi tão importante nós buscarmos a Deus. Não é brincadeira o que está acontecendo não, irmãos. É uma coisa muito séria. Se o povo de Deus se acomodar em suas poltronas tão confortáveis em sua casa, nós não saberemos. Mas nós precisamos entender, irmãos, que nós aprendemos com o rei Asa que esse tempo de pandemia que estamos passando, isolados, refugiados em nossas casas, é que nós devemos fazer o mesmo para vencermos esse grande inimigo que tem assolado a nossa vida. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, irmãos. Buscar mais a Deus em sua palavra, meditar em suas leis, em seus mandamentos, de dia e de noite. Tenha certeza que a nossa vitória diante desse grande inimigo, ela vai acontecer. Estar com Deus, buscar a Deus. E a terceira reflexão que o Espírito Santo nos orienta nesta noite é termos um coração sempre grato a Deus, irmãos. Porque o versículo diz assim: mas se abandonarem, Ele os abandonará. Irmãos, nós não podemos nos esquecer, irmão, das bênçãos que nós já recebemos de Deus. Mesmo Asa tendo cuidado de andar reto diante de Deus, ele falhou em um momento. Nós também falhamos. Ele poderia ter sido honrado pelo Senhor durante todos os dias da sua vida, mas a sua obstinação em continuar no erro o levou ao leito, onde foi afligido por uma enfermidade nos seus pés. Olha que interessante, irmãos. Ele tinha diante dele o Deus Todo-Poderoso, onde ele poderia estar totalmente na presença dele. Ele poderia buscá-lo intensamente, mas diz a Bíblia que ele buscou outros recursos. E é interessante pensar que ele mesmo tinha restaurado o templo, o altar do Senhor, para que o povo sempre buscasse mais, mas ele mesmo não buscou ao Senhor. Talvez seja algum motivo de soberba, nós não sabemos. Nós temos que tomar cuidado com o nosso eu e com o nosso orgulho, irmãos. É interessante pensar que o nome Asa, ele mostra o seguinte significado na origem hebraica: curador, mas ele não foi curado. O segundo significado de Asa
derivado também da língua hebraica, é que é médico, literalmente médico, mas ele não buscou o médico dos médicos, ele buscou o médico dessa terra. Então nós aprendemos que Deus não está contando com o que nós fizemos lá atrás, e sim com o nosso posicionamento hoje diante dele. Deus não busca as coisas passadas. Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus de renovo. Vamos então abandonar as coisas que nos prendem a este mundo, sermos verdadeiros altares espirituais diante dele. Em Tiago 4:4, para finalizar, diz: a Bíblia diz que amigo do mundo, inimigo de Deus. Não que nós não possamos, irmãos, fazer nada, mas que nós façamos com a consciência plena de primeiro servir a esse Deus. Restaurar o altar de Deus envolve ter um coração aprovado diante dele. Restaurar o altar de Deus envolve obediência diante dos seus mandamentos. Restaurar o altar envolve várias renúncias. Restaurar o altar de Deus envolve renovar nossa aliança diante de Deus. Hoje o altar não é mais lugar de sacrifícios, e sim lugar de adoração. Lugar de adoração. Que o nosso altar seja o de querer estar na presença de Deus. Seja de querer buscar mais a Deus intensamente, e de nunca abandonar a esse Deus maravilhoso. Que o Espírito Santo ele continue nos exortando para esses tempos vindouros, pois Jesus mesmo disse: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Procure, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está aí na sua casa, nessa reunião familiar, que esta mensagem de renovo, de restauração, ela chegue como uma mensagem de transformação, de nós restaurarmos a nossa vida, que é um altar vivo, espiritual para Deus. E Ele nos ajude. Eu gostaria de orar por você nesta noite. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos, curve-se diante de Deus, que está nos céus, no teu trono, e ao teu lado, nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Pai, nós agradecemos por esta mensagem que o Senhor colocou no nosso coração nesta noite. Que o teu povo, ó Pai, realmente tenha entendido que nós devemos ser altares espirituais vivos de adoração ao Senhor. Se tiver, ó Deus, algum altar que esteja impedindo esse relacionamento, que o Espírito Santo traga à memória essa mensagem no seu coração de novo, e que Ele faça novamente uma nova aliança de renovação diante do Senhor. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, que a sabedoria infinita do Espírito Santo de Deus esteja sobre você aí na sua casa, nesta noite, e sobre todo Israel de Deus, sobre a terra. Muito obrigado em nome de Jesus.